Olá, amigos da manutenção, tudo bom? 2024 bom para nós todos aqui. Estamos aqui na nossa oficina aqui, a gente conserta as máquinas dos clientes aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo para vocês com uma dúvida que tem aparecido nos meus treinamentos com as empresas, né? Alguns colaboradores perguntam: por que eu tenho que usar uma torqueadeira se uma parafusadeira aperta o parafuso do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito não é, né? Então eu vou fazer umas explicações aqui o porquê a utilização de uma torqueadeira e não de uma parafusadeira, né? Deixa eu abrir um slide aqui com as informações. Vamos lá. Primeiro, o torque ele é uma especificação de engenharia. E uma especificação de engenharia não se discute, ele simplesmente se cumpre a especificação, né? Então, o torque ele é determinado pelo projeto, de como se idealizou aquele produto, aquele equipamento e como aquelas partes do projeto vão ser unidas, né? Carcaça com tampa, com base, né? Ou de uma estrutura, viga, pilar. Entendeu? Então isso tudo tem que ter uma lógica, são as forças que envolvem aquela união, né? E para entender uma especificação, geralmente a gente tem que usar uma ferramenta de precisão, né? Não é uma ferramenta comum que vai atender uma especificação de engenharia, né? E o problema do projeto é determinar a força que vai unir as partes dessa montagem, né? Uma parte unida com a outra, essas duas partes têm que ter uma força que une essas duas partes para que elas não se soltem, né? Numa união parafusada, essa força vem da pré-carga do parafuso. A gente vai falar mais à frente um pouco sobre isso, né? Então veja bem que o torque não está relacionado com o diâmetro do parafuso ou o tamanho da porca, mas sim com a pré-carga necessária para atender o projeto. Não importa se ele é maior, menor, mais fino, mais grosso, o que importa é a definição do projeto, né? Essa pré-carga, ela vem do efeito mola do parafuso, né? Eu tenho um desenhinho aí muito bem ilustrativo, né? Que resulta na força que vai unir as partes. A pré-carga é uma porcentagem da carga de prova. A carga de prova é a carga total que um parafuso consegue resistir sem quebrar, certo? Então tem aí o processo de torque, a força vezes o braço, ele aperta a porca, né? O resultado do aperto da porca tem o resultado, né, de obter a pré-carga no corpo do elemento roscado. Ok? Então vamos lá. Imagine aqui, ó, um estojo. Na figura do lado esquerdo eu tenho ali 54 milímetros. Eu dei um giro na porca e na figura da direita eu tenho 51 milímetros. Portanto, a gente chega à conclusão de que o passo dessa rosca seria 3 milímetros, né? Quando se tem um giro na porca, se tem um avanço da porca no sentido da rosca do parafuso. O problema é o seguinte: se isso aí está unindo duas partes, o que acontece? As duas partes que estão aí no meio das duas porcas, elas não diminuem de tamanho, né? Aí se conclui que quem aumenta de tamanho é o corpo do parafuso, e esse é o efeito mola criado pelo aperto, gerando essa pré-carga. Quanto mais você aperta, mais você solicita o corpo do parafuso. Quanto menos você acerta, menos solicita. Você pode chegar a girar a porca tanto que chega a romper o corpo do parafuso, certo? Mas perceba que para definir esse torque, né, nessa união roscada, é preciso algumas coisas antes. Primeiro, definir qual é o objetivo do projeto e materiais envolvidos, né? Aí já vem algumas definições de engenharia.
quais as forças externas vão atuar nas partes a serem unidas pelo parafuso, né? Ali o desenho do parafusinho está unido uma parte de cima com aquela parte de baixo. Quais são as forças que vão quebrar aquela união, né? Isso é uma determinação de engenharia. O engenheiro tem que definir e tem que entender quais são as forças envolvidas nisso aí. E tem que definir depois qual é a força que é oriunda do parafuso, que seria a nossa pré-carga, né? Deve unir essas partes, que elas não se separem. Percebeu que é um conflito entre as forças externas e a força interna do parafuso, tentando unir as partes, e as externas tentando separar as partes, né? Já se usou muita engenharia aí, muito conhecimento. Depois, quais os tipos de parafusos serão usados para unir essas partes? Você tem uma série de opções aí, né? Materiais, formas, tudo mais. Definir que tipo de procedimento será usado para gerar essa pré-carga, porque a gente tem duas opções para gerar a pré-carga. A gente pode aplicar um tensionamento, que é o alongamento direto do parafuso através de um macaco hidráulico, certo? Aí você pega a porca e encosta, e aí você obtém aquela pré-carga através do alongamento direto do corpo do parafuso. E tem o processo de torque, que é girando a porca, certo? Mas mesmo assim ainda tem mais duas definições a serem dadas pela engenharia: se o torque vai ser lubrificado ou vai ser a seco. Portanto, para atender uma especificação de engenharia, é necessário ter um ferramental adequado e um profissional treinado, né? Sempre digo que a manutenção tem 4 coisas: o profissional treinado, ferramental adequado, né? O planejamento do processo, né? Da manutenção, e as peças sobressalentes, né? Ou spare parts, como adequadas, né? Aí você tem uma manutenção correta no processo. E afinal de contas, para se atender uma especificação de projeto, como no caso do torque, só uma ferramenta específica que obedeça o torque que você precisa aplicar, né? Essa é a segurança que você tem no desenvolvimento da manutenção do projeto, ok? Espero ter ajudado aí. Bom ano para nós. Vamos começar. Um abraço.